Durante grande parte da minha vida, senti como se estivesse atrás de uma parede invisível, separando-me das minhas próprias emoções e das pessoas ao meu redor. Cada vez que tentava me conectar ou expressar meus sentimentos, algo dentro de mim me impedia, como um mecanismo de defesa que se ativava automaticamente, um módulo sobrevivente que gritava dentro de mim. Depois da terapia, entendi que viver com bloqueios emocionais é como tentar ouvir uma música com fones de ouvido constantemente falhando, picotando, e você sabe que há uma melodia completa ali, mas que você não consegue ouvir inteira. É só como se eu ouvisse fragmentos dela, deixando você ansiando pela experiência completa, com vontade de ouvir aquilo tudo em sequência. Já estou em tratamento, mas anseio viver a liberdade de sentir, de me conectar, de ser totalmente eu. Sem reservas, sem barreiras, sem sombra ou ruído, de constantemente querer ser aprovado por outra pessoa ou até mesmo superar o fracasso. Meu nome é Ivy Manducci, eu sou psicóloga, esse é o meu canal para sessões de terapia aberta, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de bloqueios emocionais. O que são esses bloqueios? Como que isso acontece? Na primeira parte da sessão, eu vou trazer alguns exemplos de como vive de forma estagnada alguém bloqueado emocionalmente. Mas antes de eu entrar na primeira parte, eu quero te falar o que de fato são os bloqueios emocionais, que é muito importante que você entenda o que de fato eles são. Como o nome bem aí sugere, os bloqueios emocionais eles se referem a barreiras ou obstáculos que impedem uma pessoa de expressar ou sentir emoções. Esses bloqueios, eles podem se manifestar de várias maneiras, incluindo evitação, reações exageradas ou dificuldade de reconhecer e nomear as emoções. Dentro da psicologia cognitiva comportamental, esses bloqueios, eles surgem a partir de crenças centrais disfuncionais ou esquemas precoces que são formados e desenvolvidos em respostas a experiências vividas ainda lá na infância ou pelo menos em grande parte das pessoas. Então, essas crenças são como lentes, através das quais você vê o mundo e você se percebe. Por exemplo, alguém que desenvolveu uma crença central de desvalor, tipo, eu não sou bom o suficiente. Essa pessoa, ela passa a evitar situações em que suas habilidades são postas em prova, são testadas, simplesmente pelo medo de falhar e confirmar a crença do desvalor. Eu quero hoje que você entenda que os bloqueios emocionais são experiências internas que limitam a sua capacidade de sentir, de expressar, de processar emoções de maneira saudável. Esses bloqueios podem se manifestar de várias formas, com uma variedade gigante de comportamentos, crenças e reações emocionais. Eu vou te falar algumas aqui e você veja se faz sentido para você, tá bom? A primeira delas é o medo da rejeição. Então, por exemplo, João vai evitar expressar seus sentimentos em um relacionamento romântico, por quê? Porque tem medo de que, se for totalmente honesto, a outra pessoa pode o deixar. A outra pessoa pode rejeitá-lo por quem ele verdadeiramente é. Se ele contar as próprias preferências, se ele contar quem verdadeiramente ele é, ele tem medo que a pessoa vai deixá-lo, então ele prefere não ser honesto, ele passa a mentir. Dificuldade de expressar a raiva. Então, um outro exemplo. Maria frequentemente engole sua raiva e frustração. Ela fica ali. Ela tem medo de que, se expressar a raiva, as pessoas a verão como difícil, como dramática, e então ela prefere não expor, ela banca boazinha.
de medo disso acontecer com ela. Terceiro, evitação de conflitos. Outro exemplo, Pedro prefere concordar com tudo, mesmo que internamente, aqui ó, aquela verdade que bate dentro dele, discorde. Mas para evitar confronto ou discussões, ele fica quietinho, né? Deixa passar. Quarto, desconexão emocional. Exemplo, Sofia tem dificuldade em chorar ou expressar a tristeza, mesmo em situações de luto ou perda, ela se mantém ali, né? Aquela rocha inabalável, durona, duríssima. Ela se sente desconfortável com o próprio sofrimento ou com o sofrimento dos outros. Ela prefere não se conectar. Então ela cria essa desconexão emocional da realidade. Quinto, medo de intimidade. E isso tudo são bloqueios, tá, gente? São bloqueios emocionais. Você ter medo de intimidade, você ter uma desconexão emocional, isso são bloqueios emocionais, nomes científicos para bloqueios emocionais. E aí eu tô te dando exemplos para você conseguir contextualizar esses nomes científicos. Então, medo de intimidade. Ricardo teme aproximar-se emocionalmente das pessoas. O que ele faz? Ele evita relacionamentos profundos, porque tem medo de se machucar. Então é aquela pessoa que é bloqueada emocionalmente no sentido de ter medo de intimidade com outros. Então ela prefere não ter relacionamentos profundos, não assume relacionamento. Fica ali, né, à parte. Sexto, autocrítica excessiva. Exemplo, Clara é extremamente crítica consigo mesma. Ela acredita que é boa o suficiente e que sempre deve ser perfeita. Ela acredita que ela é boa, ela acredita que a mãe dela disse para ela, filha, você é a melhor, e ela acreditou. Com isso, o que ela faz? Ela se critica de forma excessiva o tempo todo, faz a autocrítica. Isso é um bloqueio emocional, porque ela poderia ser menos crítica com ela e se permitir experimentar tantas outras coisas. Mas não, às vezes ela fica restrita ali naqueles pequenos gostos, naquelas pequenas funções que ela aprendeu a operar e simplesmente não vai adiante. 7. Culpa persistente. Exemplo, Luiz sente-se constantemente culpado por decisões passadas e tem dificuldade de perdoar a si mesmo, mesmo por pequenos erros. A pessoa fica presa naquilo ali. 8. Supressão de emoções positivas. Exemplo, Ana raramente se permite sentir alegre ou orgulho. Ela teme que, se permitir sentir-se feliz, algo ruim acontecerá e a tirará daquela felicidade. Lembra o ditado quando a gente era pequena, que a gente ouvia muito, pelo menos eu ouvia muito? Ah, fica rindo à toa, quem ri muito chora, vai chorar depois. Tá rindo muito agora porque vai chorar depois. A criança nem podia ficar feliz o suficiente, porque já vinha logo com a expectativa de que mais tarde ia chorar. É muito isso, é um bloqueio emocional, né? De que a pessoa ela não pode se manifestar, ela não pode dizer o que ela tá sentindo, ela tem que suprimir aquela emoção positiva, ela tem que socar aquilo para dentro dela de alguma forma. 9, medo de falhar. Exemplo, Tiago evita tentar novas atividades ou assumir novos projetos por medo de não ser bem sucedido e ser visto como um fracassado. Isso é demais. Esse medo de falhar é bom dia. 10, necessidade de controle. Exemplo, Lúcia precisa ter tudo sob controle, aquela rédea ali, ó, curta, na distância do braço. Ela tem medo de que, se soltar o controle, tudo dará errado. Esse também é muito frequente, esse bloqueio. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela passa a querer cuidar de tudo, de todo mundo, e criar expectativas de todo mundo. E a pessoa não vai corresponder, obviamente, à expectativa dela. Isso faz o quê? Frustra essa pessoa o tempo todo. Então fica aquela guerra de frustrações e expectativas. Sabe aqueles memes, expectativa e realidade?
esse é o bloqueio emocional de necessidade de controle. A realidade não vai ser como a sua expectativa. E tá tudo bem. Estes são apenas alguns exemplos de bloqueios emocionais que você pode estar vivendo. Mas cada pessoa é única e a maneira como esses bloqueios se manifestam variam amplamente. Muda de pessoa para pessoa, cada pessoa vai costurar de um jeito esses processos dentro de si. Ou seja, se faz diferente na vida de cada um. Então, reconhecer e compreender esses bloqueios é o primeiro passo para trabalhar em direção a superar e viver uma vida emocionalmente saudável. Como tratar esses bloqueios? Eu uso um protocolo que eu denominei 10 passos, ele vem da TCC, é completamente adaptado à necessidade da pessoa. O protocolo, ele é um pano de fundo, mas o terapeuta vai costurando esse protocolo de acordo com a necessidade de cada pessoa, claro. Eu costumo usar esse protocolo, obviamente de uma forma mais completa, dentro da terapia, dentro das mentorias. Eu amo mentoria, porque a gente trata um ponto específico e funciona super bem, mas hoje eu quero te psicoeducar de maneira bem rápida para que você entenda o que é trabalhado de fato num processo de mentoria e de psicoterapia para que você consiga se desbloquear ou para que você consiga ser mais funcional dentro das suas emoções e lidar com a vida fora desse enrijecido, né, desse lugar travado de bloqueio emocional. Então, primeira coisa, eu faço uma avaliação, uma formulação de caso. Então, no caso eu, né, o terapeuta, ele vai realizar uma avaliação inicial, vai tentar entender a natureza dos bloqueios emocionais, os pensamentos, os comportamentos, as emoções que estão associadas a isso. Aí, junto, a gente traça um mapa que vai mostrar como os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos estão interligados e mantém o problema, como que eles estão sustentando esse problema para a gente poder desconstruir isso. Depois eu vou trabalhar o estabelecimento de metas, então a gente junto, paciente e terapeuta, a gente vai estabelecer objetivos claros, mensuráveis para o tratamento. Depois a gente vai ter também uma educação sobre o modelo cognitivo, que é a parte da psicoeducação do modelo cognitivo. Então o terapeuta ensina o paciente sobre como funciona esse modelo, explicando como que os pensamentos, as emoções, os comportamentos estão interligados. Isso é super importante pro funcionamento da TCC, porque é uma abordagem que a gente tem como medir, como mensurar com quais estão sendo os seus ganhos. Então a gente precisa ter essa necessidade de ensinar como funciona, para que depois o paciente traga as situações, os exemplos, e ele mesmo enxergue aqueles exemplos que ele está trazendo no formato da terapêutica. A identificação e o registro desses pensamentos automáticos. Então aí eu vou ensinar o paciente a identificar os seus pensamentos automáticos, pensamentos aqueles que são rápidos, sabe aquele que você vem primeiro na mente? A gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. E eles não são filtrados, né? Eles surgem em resposta a uma situação e ele vem de imediato. Sabe aquela coisa que você pensa, nossa, que burro, nossa, que não sei o que. Sabe qualquer pensamento, aquele que surge bem rápido, o primeiro, o quente, aquele paf, que vem. Registrar esses pensamentos. Porque a partir disso a gente vai traçar todo um processo para modificar o comportamento que está bloqueado emocionalmente. É lindo o trabalho, gente, é lindo, é produtivo, resolve, é uma delícia trabalhar assim, eu amo o que eu faço. Um desafio do pensamento distorcido. Então o paciente e o terapeuta, eles trabalham juntos para identificar as distorções cognitivas, por exemplo, generalização excessiva, que é aquele lance que eu já trouxe aqui para vocês. Por exemplo, a banana. Pegar uma banana, tem o pontinho preto dela. Você tira o pontinho e come o resto da banana. Não, toda a banana já vai estar ruim, você já vai jogar a banana inteira no lixo. Então isso é uma generalização excessiva. Pensamento tudo ou nada, é 8 ou é 80, é isso ou aquilo. Não, eu faço, mas tá bom, eu vou embora, não olho mais a tua cara, pronto, acabou. Não tem um meio termo. Também precisa ver isso. Leitura mental, então são várias distorções cognitivas que a gente vai aprendendo a identificar. O paciente vai aprendendo a identificar esses pensamentos e eles são sempre registrados.
Os bloqueios não apenas ofuscam a vivência autêntica de sentimentos, de relações, mas também alimentam uma solidão crescente, um desgaste mental persistente e uma profunda sensação de vazio e de insatisfação com a vida. Então, se você se percebe assim, se isso faz sentido para você, tudo que foi visto aqui nessa sessão de terapia aberta, não se negligencie. O fato de você não buscar ajuda terapêutica ou uma mentoria, um apoio psicológico, nem que seja para algo pontual, sabe? Não deixa acumular, já vai lá e toma partido do que você está se sentindo travado, percebe? Se você não faz isso, se você não toma essa iniciativa, é como se você agravasse voluntariamente essa mesma condição, porque você vai validando ela. Você já percebeu e não tomou partido, e isso é muito triste. A responsabilidade por você mesmo é sua. Não delegue a outros, não espere que outros o façam, porque não fará. Tanto a mentoria quanto a psicoterapia é feito de uma forma bem adequada, não é nada de luxo, é algo que você emprega em você mesmo e que é fundamental. Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma outra visão, uma outra percepção sobre os cuidados referentes à saúde mental, mas o fato é, a necessidade ela é urgente quando você está inoperante na vida, quando você está bloqueado emocionalmente, você não consegue evoluir. Então, o caminho para você se livrar dessas amarras aí invisíveis que eu conheço e que a ciência traz de que é mais eficaz, sempre vai ser o processo psicoterápico, a mentoria bem feita, quando é algo pontual, sabe? Você tem só ali um bloqueio numa área da vida, por exemplo, já chegou para mim uma paciente para fazer mentoria, ela não conseguia dirigir. Ela só não conseguia dirigir, a vida dela era ok, ela não tinha nenhum transtorno, não tinha nenhum problema, mas ela era bloqueada, ela não conseguia. E a gente foi ver o fundo, e tinha razões ali de crenças que precisavam ser vistas para que ela conseguisse esse feito na vida dela. Era muito importante que ela conseguisse isso, mas ela não estava conseguindo. Eu amo mentoria, eu amo psicoterapia, mas mentoria bem feita para coisas pontuais funciona super bem. Até em grupo eu gosto muito. Ela proporciona assim muitos insights valiosos, estratégias personalizadas e apoio contínuo para navegar aí pelo complexo labirinto das emoções humanas. Então, para a nossa sessão de terapia aberta de hoje era isso. Eu fico por aqui. Me manda mensagem nos comentários me dizendo como eu posso te ajudar de uma maneira mais efetiva. Escreve aí, se cuide. Se você já for inscrito aqui no meu canal, fico muito feliz pela sua escolha em se cuidar, em estar aqui, né, chegando e olhando para tudo isso de frente. Se você está vindo agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve, aciona o sininho para a gente estar junto nas próximas sessões, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que você as ajude a se cuidarem também, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!